Galápagos Capital Podcast. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Sérgio Zanini. Eu sou responsável pela gestão dos fundos líquidos aqui da Asset da Galápagos. E hoje eu estou aqui com o Gino Olivares, que é o nosso economista-chefe, que veio comentar um pouco sobre a nossa carta mensal que foi divulgada hoje nas mídias sociais e também entregue aos nossos clientes. Então, Gino, tudo bem? Quer falar um pouquinho? Opa, tudo bem, Sérgio? Bom, primeiro obrigado pelo convite, claro. Falo com o maior prazer. Na carta mensal que acabamos de divulgar, a gente procura aprofundar a discussão sobre o que esperar sobre o cenário para a inflação, atividade e juros no mundo. Não é uma discussão focada exclusivamente no Brasil, mas embora a interseção seja grande com os problemas que estamos sofrendo aqui, né? E o que a gente tenta colocar no texto, né, é que tem uma sucessão de choques que estão acontecendo na economia global, tanto de oferta quanto de demanda. O principal foi aquele gerado pela pandemia em março do ano passado, né, o colapso da atividade e dos preços inicialmente em março, que depois veio seguido até pela virulência do choque, mereceu uma resposta muito incisiva de política econômica com expansão monetária e fiscal no mundo todo. E como consequência disso, vimos uma recuperação da atividade. Mas, na verdade, deveríamos ser mais precisos se falar uma recuperação da demanda. Entanto que a oferta, né, que foi basicamente afetada pela questão sanitária, ela demorou um pouco mais a reagir, né? E aqui a gente, na carta, elabora um pouco mais sobre o assunto, dizer o seguinte, né, o que todos nós pensávamos e estamos revendo, né, é que bastava o encaminhamento de uma solução para a questão sanitária, né, que a questão da oferta, né, a recuperação da capacidade produtiva dos diversos países estaria garantida, e hoje estamos vendo que não é bem assim. Então tivemos uma demanda que se recuperou em boa parte como consequência de todos esses estímulos que eu acabei de mencionar, porém a oferta, né, a capacidade, né, do mundo de produzir, né, ela não voltou com a mesma intensidade. E aí apareceu o sintoma que sempre aparece, que é a inflação. A inflação não é mais do que o reflexo desse descompasso entre demanda e oferta, né? Então, não deveria surpreender, né, o fato que tenha aparecido inflação no período imediatamente pós-pandemia, dado o que aconteceu primeiro com a demanda e depois o que deixou de acontecer pelo lado da oferta. Somando a isso, né, e essa é outra coisa que a gente trata no comentário, surgiram algumas outras questões, né, que também ajudaram a exacerbar o problema da inflação, né? E estávamos falando, é um tema muito associado com a questão do choque da pandemia, que são a disrupção das cadeias globais, né? Vemos dificuldade na produção de diversos bens, e não exclusivamente pela questão da pandemia, mas problemas logísticos que apareceram, né? Problemas de disponibilidade de matéria-prima que aconteceu, isso por um lado. E por outro lado, mais recentemente, temos visto pressões evidenciadas nos preços da energia, que tem uma outra origem, né, mas que veio a coincidir, né, com esse período de descompasso entre oferta e demanda vinda da pandemia, né? Por exemplo, só para exemplificar um dos temas do que estamos falando, né, é a questão dessa transição verde, né, essa questão de estabelecer metas ambiciosas em termos de mudanças nas matrizes energéticas, né, está gerando uma demanda por combustível fóssil no momento da qual não se dispõe, justamente porque
as medidas todas, os objetivos de mudanças ambientais justamente desincentivaram ao longo dos últimos anos o investimento nessas áreas. Então temos problemas na geração de energia elétrica, por exemplo, mas temos problemas no gás natural na Europa, temos problemas com carvão, temos problemas com a produção de petróleo. Então essas são coisas que se somaram ao que já existia e nos dão essa sensação no momento, né, de que as coisas aparentemente a atividade está desacelerando e a inflação está subindo e o que as pessoas estão chamando erradamente de um cenário estagflacionário, né? O que nós queremos apontar no texto, né, e tentando ser um pouco mais breve, né, é que a questão associada à atividade, né, ela está na margem melhorando, porque está demorando, mas a oferta está começando a se recuperar, né? E dois, né, diversos fatores que contribuíram para aumentar a demanda no imediatamente pós-pandemia, com basicamente a política fiscal, ela começa a sair de cena. Então estamos na transição a uma situação em que a atividade se normalizará, né? Não teremos o crescimento exuberante que por algum momento pensamos que teríamos, né? A inflação, né, se manteve alta nos últimos meses e se mostrou bastante mais persistente do que se pensava. Muito provavelmente continuará sendo elevada por alguns trimestres, e não estou falando apenas no Brasil, estou falando novamente do mundo todo, né? Mas não há motivo para pensar nesse momento a tratar como cenário básico uma situação em que a inflação definitivamente mudou de patamar. A mensagem do texto é justamente estamos em um período de transição, em que houve uma infeliz coincidência de vários choques, né? A situação está demorando para se normalizar, mas essa demora para se normalizar não deveria ser entendida como as coisas não vão se normalizar. Gino, e saindo talvez especificamente do tema da carta, normalmente quando a gente está no meio desse processo inflacionário, né, o sentimento acaba sendo de que a inflação nunca mais vai cair, esse processo ele é contínuo, a inflação vai ser alta para sempre. Como é que está a perspectiva, né, falando talvez um pouquinho aqui sobre o Brasil, para a inflação no ano que vem? A gente vê um processo de inflação descontrolada. Assim, o que é nível de inflação que você está pensando? E para esclarecer, né, assim, existe muita confusão em relação a nível de preço e a inflação. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Claro, realmente essa é uma confusão entre nível de preço e variação de preço, né, que costuma levar a alguns desentendimentos, tá? Eu vou começar falando por o que estamos vendo. Estamos vendo que a inflação está elevada. De fato, estamos aqui olhando para o IPCA, já estamos rodando basicamente em 2 dígitos, em torno de 10%. E como você mencionou, isso leva algumas pessoas a pensar, bom, isso aí é um sinal que a inflação não vai voltar aos níveis com os quais flertamos nos últimos anos, né? Lembrando que a meta, que ainda está em trajetória cadente, deveria levar como ponto final a 3% daqui até 2024. A questão a inflação está alta, claro, né? Mas é preciso pensar em quais são os fatores que nos levaram a essa situação, pensar se eles se vão se repetir no futuro, né? E, por outro lado, qual vai ser a resposta em termos de política econômica. Então, estamos com inflação em torno de 10%, porque, por exemplo, a gasolina subiu mais de 30% só em 2021. Houve um impacto muito forte também no preço de energia elétrica, né? Se você quiser, para começar, pensar que a inflação vai se perpetuar nesses níveis, você deveria estar pensando que alguma coisa vai fazer
com que preços como esses voltem esses bens voltem a ter altas de preço dessa magnitude. E acho que definitivamente isso não vai acontecer. Ponto associado com isso é o que interessa. E eu vou pular um pouco para a questão de política monetária. Esse ano deve acabar com uma inflação entre 8,5% e 9%. A meta do ano que vem é 3,5%. E há uma preocupação muito grande de, não é possível trazer, é impossível trazer a inflação de 9 para 3,5 em 12 meses. Eu concedo, reconheço que é desafiador. Mas se você olhar quais são os fatores que foram elementos bastante voláteis que explicaram esses 9% de 2021, se você pensar que isso tem uma chance baixa de se repetir, então já avançou uma parte. A outra questão o que interessa é a inflação chegar no final de 2022 em 3,5%, ou você sinalizar claramente uma trajetória de queda da inflação desde esse nível dos 9 que fecharia esse ano para uma coisa entre 3 e 3,5, que é a meta para os próximos anos, de forma sustentável. Eu acho que essa segunda opção é mais importante, ela é mais plausível, ela é mais eficiente, e me parece ser o que o Banco Central está dizendo que vai fazer. E aqui vou fazer um pequeno parênteses, dizer... o Banco Central está correto de dizer que ele está perseguindo a meta de 2022. Se ele não perseguir a meta de 2022, realmente nada feito. Porém, não teríamos que cobrar daqui a 12 meses ou 14 meses. Não teremos que medir o sucesso do Banco Central se ele conseguiu trazer a inflação para os 3,5% ou conseguiu trazer a inflação desses incômodos 2 dígitos de agora para uma inflação mais próxima das metas, de forma sustentável e sem gerar um custo excessivo na economia. Então, voltando à questão que eu estava meio deixando de lado, da questão de variações de preço, de nível de preço, houve mudanças importantes nos níveis de preço, mas ajustes de preço não são necessariamente reflexo de inflação. Porque, por exemplo, houve um aumento de preço da energia, certo? O aumento do preço da energia é necessário pela questão da crise hídrica. Então, isso é um aumento de preço, que foi um aumento significativo, que impacta no número de inflação, mas se você pensar que em algum momento o clima vai melhorar, os reservatórios voltam a ficar com água e essa situação se reverte, esse movimento de preços se reverteu e voltamos à situação atual. Então, há uma dificuldade, é claro, nesse momento de entender todas essas coisas, porque a sensação de uma inflação de 2 dígitos é uma sensação que incomoda, mas eu diria que ainda não dá para rejeitar a hipótese de que efetivamente a inflação tem uma componente, aqui também no Brasil, uma componente que é transitória, que é persistente, mas que com prazo suficiente e com a ação do BC pode finalmente convergir para a meta sem gerar custos excessivos aos já existentes na economia brasileira. Bom, então para concluir aqui, eu acho que ficou claro então que esse processo de queda da inflação ele deve acontecer no tempo, As altas de juros elas acabam impactando a economia também com um chamado lag, com prazo. Então, a alta de juros hoje, ela acaba impactando a economia em 6 a 9 meses. Então, isso daí faz com que a economia ela desacelere um pouquinho e o processo de desinflação deve começar a acontecer ao longo do ano que vem. E se tudo der certo, em 2023 a gente deve estar mais próximo da meta de novo. Para finalizar aqui, só em relação à nossa carta e às nossas posições e o que a gente tem visto,
a gente tem escolhido ficar com posições mais em ativos relacionados realmente a essa alta no preço de energia. Então, isso inclui moedas de países que são ou produtores de petróleo ou produtores de gás natural. E dentro do mundo emergente, a gente tem uma escolha específica em relação ao rublo, que é a moeda da Rússia, e a gente tem optado por ficar vendido no peso mexicano para neutralizar a nossa exposição nos emergentes, que, como você sabe, a gente tem um viés mais negativo para o mundo emergente pelos próximos meses, né? Então, isso, a gente tem explorado bastante o mercado de moedas, e a gente também voltou a ficar tomado na curva de juros americana, apostando que as taxas devem voltar a abrir, tá? Pessoal, é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, gostem da carta, e qualquer dúvida, eu e o Gino, a gente está à disposição. Obrigado e boa semana. Obrigado. Galápagos Capital Podcast.